quer aprender em 5 dias? Eu te prometo que depois desse vídeo você vai aprender. Mas olha só, o primeiro passo é só estudar redação nesses últimos 5 dias. Que me desculpem os meus amigos de outras áreas do conhecimento, mas nesse momento o mais importante é a redação. É a única matéria que pode te levar ao 1000, né? E pode aumentar muito a sua média final, fazer total diferença na sua média final e até fazer você passar para a Universidade dos Sonhos. Meu nome é Luísa, esse é meu canal que você encontra dicas, macetes, estratégias e até modelos prontos de parágrafos. E sim, dá tempo, porque o primeiro passo agora é ative as notificações desse canal. Sem querer vender o meu peixe, eu sei que eu tô vendendo meu peixe, mas gente, é justificável. Olha só, eu passei o ano inteiro postando conteúdo extremamente pensado, baseado em redações nota 1000, só baseado em redações nota 1000, tá? Tudo aqui foi muito pensado. Cada parágrafo que eu criei, inclusive se você não sabe, aqui tem modelos prontos de parágrafos para qualquer tema. Cada parágrafo foi baseado em redações nota 1000, foi criado com base em modelos esperados pelo corretor do Enem. Então dá tempo, ativa a notificação aqui e veja o máximo de números possível. Eu não tô falando para você sair produzindo redação igual um louco. Não é o momento disso. Eu não tô falando para você produzir 10 redações por dia e só ficar nervoso de não conseguir fazer todos os temas possíveis aí, tá? Não, estude a estrutura. Vem comigo para a segunda dica. Leia muitas redações nota 1000. Você vai começar a perceber o que cada parágrafo tem em comum. Melhor ainda, leia em um dia, temos 5 dias. Em um dia você vai ler apenas introduções nota 1000. Várias, o máximo que você aguentar, tá? Você vai perceber o que uma introdução nota 1000 precisa. E depois, vem assistir os vídeos de introdução do canal. Você vai ver se não está de acordo, tá? Além disso, eu também faço análise de redação nota 1000, faço análise de introdução nota 1000, de parágrafos nota 1000. Então você vai primeiro fazer a sua análise sozinho e depois comparar com as que eu faço aqui no canal, tá? Assim você vai aprender muito, tenho certeza disso. Depois, no outro dia, desenvolvimentos nota 1000. Compare os primeiros parágrafos de desenvolvimento, o que eles fazem, como eles fazem a retomada da tese, tá? No outro dia, veja os desenvolvimentos de número 2, do segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo da redação, tá? No quarto e no quinto dia, você verá conclusão. Por que 2 dias para a conclusão? Poxa, Lulu, porque é o parágrafo que vai ser avaliado sozinho, é o único parágrafo que é avaliado sozinho que pode te dar 200 pontos. Isso mesmo, então se você fica na média dos 600, você pode ainda ir para os 800 nesse momento. Então separe aí os 2 dias para a conclusão. Depois venha ver os vídeos de conclusão, tem muito conteúdo de conclusão aqui. Ah, tô vendo na véspera, o que eu faço então? Veja os conteúdos de conclusão para lá no Enem você pelo menos garantir a proposta de intervenção completa, dividido nos 5 elementos exigidos. Bom, o próximo passo é siga o checklist de cada parágrafo. Que checklist é esse? Checklist, que eu acho que eu falei, não sei. Bom, espero que não acabe a luz, tá começando a chover, mas vamos continuar, porque o Enem é daqui a 5 dias, eu não tenho tempo de parar. Bom, o que é esse checklist? Como eu falei, todos os modelos, todos os ensinamentos exclusivos de cada parágrafo aqui são baseados em checklists. Como assim? O que precisa ter em cada parágrafo? Você, nesse momento, tem que saber o que precisa ter em cada parágrafo. Ah, eu não sei ainda, então já era? Não! Você tem esses 5 dias para poder descobrir. Você tem esses 5 dias para poder tentar fazer isso. Tá bom? Então, na introdução, vamos revisar aqui. Não vai aparecer na tela, não tá no quadro, mas nos outros vídeos de introdução você vai encontrar reapresentação do tema com a apresentação da problemática. Uma contextualização, ou seja, o uso de um repertório sociocultural bem contextualizado, bem pertinente ao tema, bem produtivo, tá? E por último, uma tese dividida em 2 argumentos de forma explícita. Ah, poxa, eu não sei fazer tese. Não tem problema, nesse canal tem teses prontas para qualquer tema. Isso mesmo, escolha a que você preferir e utilize na sua redação. Coloque sempre dividido em 2 argumentos, porque cada argumento vai ser o assunto de cada parágrafo de desenvolvimento na ordem, demonstrando o projeto de texto, demonstrando conhecimento de competência 3, demonstrando que você pensou para fazer aquele texto. Tá, então qual é a checklist dos desenvolvimentos? Tanto para o primeiro quanto para o segundo, tópico frasal com retomada do argumento da tese, repertório sociocultural diferente do que você já utilizou,
eu digo aqui no tipo, né? Ou seja, se você já utilizou um fato histórico, aqui procure utilizar pesquisas, procure utilizar filmes, músicas, vai variando para demonstrar um repertório diversificado em áreas do conhecimento. Demonstre conceitos, por exemplo. Caiu uma palavra-chave muito importante, sempre vai cair. Se você souber o conceito daquela palavra, conta como repertório, tá? Bom, mais do que isso, você tem que contextualizar mais uma vez, ou seja, explicar qual é a pertinência disso para o tema, para a minha argumentação, para o meu ponto de vista. Então é aquele exercício que eu falo muito no canal. Justifique como se fosse uma questão discursiva, e não uma redação, uma questão. Porque esse repertório é pertinente para esse tema e para o meu ponto de vista. E aí você vai conseguir fazer essa justificativa para o corretor. Por último, porém não menos importante, inclusive muito importante, adicione um período característico como desfecho, que é o momento que você vai expor a sua crítica. Ali fica bem evidente o seu ponto de vista, não deixe de fazer isso. Logo aqui, ó, 4 períodos para cada parágrafo de desenvolvimento. Procure seguir o mesmo número de linhas para esses 3 primeiros parágrafos, eu sugiro sempre 7. Pode variar um pouquinho? Pode, mas não vai fazer 8 linhas num desenvolvimento e 5 no outro, vai te prejudicar na organização e no projeto de texto. Combinado? Agora o checklist da conclusão, tópico frasal conclusivo, proposta de intervenção dividida em 5 elementos, uma proposta de intervenção completa, não é para fazer uma que completa a outra, não, uma, dividida em agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. Você já vai chegar no Enem colocando as iniciais desses 5 elementos antes mesmo de ler o tema. Por quê? Porque cada um desses 5 elementos vai te dar 40 pontos. Então, é o mais importante na redação inteira. Você pode até começar pelo parágrafo de conclusão, se você já estiver treinando fazer isso. Porque, independente do tema, você lá na conclusão deve propor algo para minimizar esse problema. Se você não sabe isso ainda, fique atento com relação a isso. É um plano de ação efetivo, uma proposta de intervenção dividida em agente, ação, mais uma vez, modo meio, detalhamento e finalidade, somando os 200 pontos da competência 5. Por último, adicione ali um desfecho também, demonstrando, olha só, corretor, estou terminando a minha redação. Mostra aí esse projeto de texto. Procure fazer também um parágrafo de conclusão em 4 períodos. Tópico frasal vai ser 1. A proposta divida em 2 períodos, para não ficar muito longo, cansativo. E, por último, o desfecho, que é o último período da redação e do parágrafo. Tá bom? Então você já entendeu esse resumo desse checklist, mas ainda assim sugiro que você assista os vídeos separados por parágrafos. Todos seguem esse checklist. Todos. Começa a comparar agora. Introdução, nota 1000, deixa eu ver. Isso aqui que ela tá falando é isso. Pegue marca-texto de cores diferentes. Veja, saque isso. É mais importante agora do que ficar fazendo redações, analisando redações nota 1000. Incorpore um corretor aí, você agora é o corretor, e veja por que aquele aluno tirou 1000. Identifique cada elemento desse que eu falei. Se preciso, volte o vídeo. Se preciso, assista quantas vezes for necessário. Combinado, gente? São os 5 dias mais importantes do ano. A redação vai te ajudar muito. Vem comigo. Próximo passo, crie seu esqueleto. Depois que você fizer tudo isso aqui, você já vai começar a perceber um esqueleto. Tá? Ah, mas eu não sei criar, eu não tenho capacidade de criar. Tem sim. Todos nós temos essa capacidade, mas se você tem medo, então pegue um esqueleto pronto meu, um modelo pronto meu, utilize ou troque palavras por sinônimos, troque os repertórios que foram utilizados, mas tente criar o seu, tá? Pelo menos de introdução e de conclusão. São os 2 parágrafos mais importantes. Me desculpe quem não acha isso, mas o corretor vai ler primeiro a introdução e ele vai causar impacto ali. E depois ele vai prestar muita atenção na conclusão, por causa da proposta de intervenção, porque só ela te dá 200 pontos. Então, eu sei que é muito importante o desenvolvimento, é ali que vai expor o seu ponto de vista, mas a realidade é que vão ser os parágrafos mais visados, tá bom? Bom, próxima dica, estudar repertórios socioculturais que dê para utilizar em diversos temas. Onde eu acho isso, poxa, Lulu? Nesse canal tem tudo, eu já te falei isso. Tem vídeo com alusões históricas, vídeo com citações, vídeos com citações e alusões. E nessa semana eu ainda vou postar só repertório coringa, ou seja, que serve para qualquer tema. Por isso que eu te falei, você já ativou o sininho? Você já se inscreveu no canal? Tem que ser inscrito para receber notificação. Eu vou postar a qualquer momento vídeos novos para auxiliar vocês nessa reta final, tá bom? Bom,
Veja os modelos que eu disponibilizo, aquilo que eu já falei, veja os modelos que eu disponibilizo para poder entender o que precisa ter. Poxa, esse modelo é de introdução, então agora eu vou tentar pegar onde está a representação do tema nessa introdução. Agora eu vou tentar pegar onde está a tese nessa introdução. Não só nos modelos que eu disponibilizo, como em redações nota 1000. Tá? Eu tenho certeza que depois de 5 dias você vai sair como um corretor do Enem. Bom, estudar as 5 competências de forma aprofundada. Se você ainda não sabe as 5 competências, porque muita gente ignora como se não tivesse importância, tá doidão, Lu, tá doidão, vamos revisar aqui. Primeira competência vai avaliar a norma padrão da língua portuguesa. O corretor vai ver se você utiliza a vírgula de forma correta, se você não está usando gerúndios, né? Tornando o seu texto mais informal. A linguagem deve ser formal, erros ortográficos, gramaticais, tá? Erros da gramática mesmo. Porém, gente, preste atenção. Essa é a competência mais difícil. Essa é a competência que vai te levar dos 800 para o 1000, porque o resto dá para tirar. Competência 2. O corretor quer saber se você sabe entender o tema, se você entendeu o que ele quer de você, se você compreendeu a proposta temática. Nesse canal também tem vídeo de análise de temas. Inclusive essa semana eu vou postar a minha aposta de tema que vocês estão tanto me pedindo. Então, mais uma vez, ativa esse sininho. É muito importante. Bom, competência 2, além de avaliar se você compreendeu o tema, vai avaliar se você sabe fazer um texto dissertativo argumentativo, que é o exigido pela banca do Enem. Para além disso, se você consegue usar outras áreas do conhecimento, seu repertório sociocultural na redação. Se você consegue linkar repertório produtivo, pertinente e legitimado na sua redação, tá? Bom, depois disso, vou para a terceira competência agora, projeto de texto. O projeto de texto é a mais fácil. A galera tem medo, por quê? Porque quando você entende essa checklist, você já está fazendo um projeto de texto evidente. Então você não vai se preocupar agora com a terceira competência, você vai se preocupar com o quê? Entender a checklist. Entendeu o checklist? A checklist ou checklist? Entendeu o checklist? Então você vai fazer um bom projeto de texto, vai tirar nota máxima na competência 3. Tá? Competência 4, o uso dos conectivos, dos mecanismos linguísticos entre os parágrafos, entre os períodos. Isso é muito exigido no Enem. Lembre-se sempre, toda vez que você terminar uma frase, colocou um ponto final, vai ser necessário utilizar um conectivo ali para ligar a frase anterior à próxima. É muito importante. Além disso, não fique repetindo palavras, muito menos conectivos, que são palavras, óbvio, mas o corretor percebe e às vezes uma repetição de um conectivo já é suficiente para você perder ponto nessa competência. Não é necessário repetir conectivos, porque nós temos diversos para o mesmo sentido. Por exemplo, conectivo conclusivo, a gente tem logo, portanto, dessa forma, sendo assim, enfim, em suma, destarte, desarte. Então, em diversos momentos da redação você vai usar conectivo conclusivo? Sim. Mas demonstre que você sabe vários, porque o repertório coesivo é avaliado nessa competência. Por último, é aquilo que eu falei, a proposta de intervenção, competência 5, o plano de ação efetivo dividido nos 5 elementos exigidos. Mais uma vez eu vou falar, agente, ação, modo, meio, detalhamento e finalidade. Começa a sua redação colocando as iniciais, AMDF, AMDF. Não sei fazer detalhamento, poxa Lu, tem vídeo só de detalhamento aqui, de exemplos de detalhamento. Porque o detalhamento pode ser feito de qualquer outro elemento. Você pode detalhar o agente, a ação, o modo e a finalidade. Então eu demonstro num vídeo, vou deixar na descrição do vídeo para você achar facilmente como detalhar cada um com exemplos. Então já vá para o Enem preparado. Tem esqueleto de proposta de intervenção, ou seja, o esqueleto do seu parágrafo de conclusão, que você só vai adicionar os 5 elementos. Vai com isso decorado, irmão. Nesse momento é muito importante. Olha só o tempo que você vai ganhar se você já chegar com um parágrafo de conclusão pronto lá. Ah, mas se muita gente usar. Não, porque cada um vai fazer a sua proposta, então vai ficar diferente. Mas se mesmo assim você se sentir inseguro, use sinônimos para poder criar o seu próprio esqueleto. Tá bom? Mas não precisa se preocupar, não vai ter problema. Cada um vai criar a sua proposta de intervenção. O esqueleto tá ali e você vai encaixando esses 5 elementos que eu falei com você. E agora é preciso que você revise a pior competência. Ou seja, provavelmente nesse momento você estudou muitas redações durante o ano. Ou não, mas provavelmente sim. Qual foi a competência que você sempre tirou a nota pior?
Existe essa competência? Ah, eu sempre fui mal na competência 2. Então vai entender o que a competência 2 exige de você para perceber o seu erro, para entender o seu erro e não perder mais ponto. Beleza! É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Fiquei até com sede. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão, dessa forma de aprender nesses últimos 5 dias. E sim, dá tempo mesmo. Não é sacanagem não, tá, gente? Eu estudei um mês faltando pro Enem, tirei 960. Ah, pra você é mais fácil. Não, no ano anterior eu tinha ido muito mal. Foi quando eu comecei a avaliar, fazer essas coisas que eu tô falando pra vocês. Tudo isso eu fiz faltando um mês e tirei uma nota boa. Então, mas um mês não é 5 dias. Dá tempo, cara. Se você adicionar 100 pontos, vai fazer diferença. Se você melhorar 200 pontos, vai fazer uma diferença muito grande. Então, eu acredito que se você seguir isso aqui nessa semana, vai dar o seu máximo na redação. Nesse estudo de redação, não é para outras matérias agora, porque fazer exercício só vai te deixar nervoso. Se você não tiver estudado aquela matéria, não dá tempo de aprender tudo agora, mas redação dá tempo de levar a sua nota. Então, eu confio em você e sei que você vai arrasar. Bom, Poxinha, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like no vídeo. Comenta aqui, ó, sou Poxinha, vou tirar 1000. Comenta muito que eu vou estar aqui curtindo seus comentários, respondendo vocês, porque eu amo vocês. Vou dar licença para vocês printarem a tela. Um beijo e até a próxima, que vai ser em breve. Vou postar muito vídeo nesses 5 dias, hein? Fica ligado, ó. Ativa o sino! Ativa o sino! Beijo! Fui!